Samsung, ela é uma marca que aqui no canal, como eu falei num vídeo recente, é uma marca que ela simplesmente consegue dominar todas as faixas de preço quando o assunto é custo-benefício. Ela lança desde celulares baratinhos com excelente custo-benefício até topos de linha também excelentes. E é por isso que no vídeo de hoje eu vou atualizar a lista com os melhores Samsungs pra você comprar hoje em dia, como sempre, indo desde o mais baratinho até o mais topo de linha. Cara, vou falar que realmente a Samsung tá muito boa. Bom, mas então sem mais enrolação, bora lá pro vídeo. Lembrando, gente, todos os produtos da Samsung sempre vão estar aqui na descrição. Então vamos lá, começando pelos mais baratinhos de todos. Aqui no caso, a gente encontra três opções muito interessantes que ficam mais ou menos na mesma faixa de preço com um leve diferencial. Que no caso é o Samsung A15 5G, o A25 5G e o A16 5G. Todos esses celulares, eles mantêm uma faixa de preço muito boa, relativamente próxima. Aí, por que não o M15? Isso porque o preço do M15 está praticamente no 16, só que aqui nele você leva uma câmera ligeiramente superior e também um processador melhor. Começando pelo mais simples e o barato, aqui a gente acaba tendo o A15 5G. Ele é um celular que você vai encontrar na faixa de seus 800 a 900 reais. E ele é muito interessante porque ele já vem com um Dimensity 6100 Plus, que é um processador excelente para um celular de entrada. Ele já vai te entregar uma performance muito boa pro dia a dia. É um celular que ele não fede nem cheira, no quesito que ele não vai te entregar um desempenho ultra mega blaster superior, mas pro dia a dia é um celular que não vai ficar travando. É um processador que vai dar conta de tarefas tranquilamente e até roda um joguinho ou outro. Além disso, ele tem 4, 6 ou 8 GB de RAM, 128 ou 256 de armazenamento, sem contar uma tela de 6.5 polegadas Super AMOLED com 90 Hz, o que eu acho um ponto excelente desse celular, porque sim, dentro dessa mesma faixa de preço a gente encontra modelos como o G35, que tem uma tela IPS já com 120 Hz, mas aqui você ganha no AMOLED, é uma tecnologia mais econômica e também muito superior em reprodução de cor. Além disso, no quesito de câmeras, ele aqui traz uma principal de 50 megapixels com uma lente de abertura de f1.8, somada a uma macro e uma ultra wide. É uma câmera que no geral, ela também não fede nem cheira, ela entrega uma qualidade boa pelo preço, não é nada absurdo e muito menos não é o melhor celular com a melhor câmera nessa faixa. Entrega uma qualidade muito boa para fotos, mas para vídeo ainda assim precisa melhorar um pouquinho, inclusive gravando só em Full HD a 30 FPS, sem contar uma bateria de 5.000 mAh. E é por isso que aqui eu acho até um pouco mais interessante já caminhar pro A25, que é um celular que você vai encontrar na faixa aí dos seus R$1.000 hoje em dia, cara, que é uma faixa maravilhosa. Aqui, além da gente ter um celular com um pouco mais de memória RAM já de fábrica, com 6 ou 8 GB de RAM, também com 128 ou 256, ele também mantém uma tela AMOLED com 6.5 polegadas, só que já é 120 Hz, sem contar que ele vem com um conjunto de câmeras também muito bom, na verdade idêntico ao do anterior, uma principal de 50 megapixels com uma ultra wide de 8 e uma macro de 2, também trazendo uma frontal de 13, só que qual que é o diferencial? Ele já grava em 4K 30 FPS na traseira, e além de você conseguir extrair um pouquinho mais de qualidade da câmera e da imagem, a gente percebe também que o pós-processamento é um pouquinho superior, então principalmente para fotos, para vídeo, por exemplo, em contraluz ele consegue lidar um pouquinho melhor, fora a saturação também ficou um pouquinho melhor. E o ponto principal, o processador, e aqui no caso ele vem com o Exynos 1280, que pode parecer um processador fraco, até porque a gente já tá na linha 15 do Exynos, mas cara, é um processador que entrega uma performance muito boa, principalmente por esse preço. Ele já chega a ser uns 20% mais potente em comparação com o Dimensity. É aquela mesma coisa, não é um processador mega ultra blaster surpreendente que você vai conseguir rodar todos os jogos na melhor qualidade, mas cara, já é suficientemente bom para você usar pro dia a dia, para mexer em redes sociais, multitarefa, sem ficar travando. E sim, ele já consegue rodar um joguinho ou outro. E caminhando um pouco mais, a gente tem o A16 5G. Também é um excelente celular. Ele vem com 4 ou 8 GB de RAM. Essa parte eu não entendi. Sim, ele é uma versão aprimorada do A15, que ele já não vem com 6 ou 8 GB de RAM. Também tendo 128 ou 256 de armazenamento, sem contar também uma tela de 6.7 polegadas Super AMOLED com 90 Hz. O conjunto de câmeras, embora ele seja o mesmo e também continue gravando em Full HD a 30 FPS, ponto principal que ele se destaca é realmente pós-processamento. Cara, embora seja o mesmo sensor, a qualidade muda bastante por conta disso. Então, por exemplo, você vai gravar num céu mais aberto, você percebe que a saturação é melhorada. Além disso, a Samsung deu uma melhorada também no pós-processamento, no quesito de forçar uma nitidez, então fica uma imagem muito mais suave, digamos assim. Sem contar também que ele trabalha muito melhor no contraluz. Além disso, ele vem com o Exynos 1330, que nesta faixa de preço dos R$1.000 é um dos melhores processadores que a gente pode ter. Cara, é uma potência muito boa, é uma potência fenomenal. Para jogos, ele já vai te entregar um desempenho superior e o ponto principal, em comparação com o Exynos 1280, ele tem uma dissipação de calor um pouco mais eficiente, digamos assim. É um processador que normalmente tende a esquentar um pouco menos e também é aquilo, pro dia a dia vai ser um processador que vai lidar um pouco melhor com as tarefas. Ou seja, se você estiver mexendo muito com multitarefa no geral, é um processador que vai tender a travar menos. Além disso, todos eles têm 5.000 mAh e hoje atualmente ele fica na faixa
faixa de seus 1.100 a 1.200 reais. Só caminhando e continuando aqui, por o melhor custo-benefício, que na minha opinião é imbatível pelo preço, a gente tem simplesmente o A35 5G, 1.200 reais. Foi o preço que a gente lançou ele no nosso grupo de promoções. A gente manda ofertas diariamente. Inclusive, se você quiser aproveitar, a gente vai deixar os primeiros links aqui da descrição pra você entrar lá. Cara, esse celular, ele é muito bom. Já começando que ele é exatamente um A36, o modelo mais recente lançado, que inclusive eu fiz review, exatamente a mesma construção, que inclusive é muito boa, é um vidro e plástico já somado a uma proteção IP67. Sem contar que ele já vem com 6 ou 8 GB de RAM, 128 ou 256 de armazenamento, podendo expandir até 1 TB de armazenamento, coisa que você não pode no A36, já que você não consegue expandir. Sem contar uma tela de 6.6 polegadas Super AMOLED com 120 Hz e um Exynos 1380. Cara, se o 1330 ele já era bom, o 1380, embora o nome seja muito semelhante, ele tem realmente uma performance bem superior. Aqui a gente já tá falando de um processador de gama média, de intermediário, digamos assim. Só que, cara, as diferenças de potência entre eles é bem gritante. E é aquilo que eu falei, além do uso no dia a dia ficar muito mais fluido, digamos assim, para um jogo, por exemplo, até um pouco mais pesado, ele consegue dar conta com mais tranquilidade. Resumindo, quanto mais potente é o processador, não necessariamente significa que você vai usufruir 100% dele, mas significa que a sua usabilidade pro dia a dia vai ficar um pouco melhor. E é o caso aqui. Além disso, a gente já tem uma melhora pesca nas câmeras. Embora o sensor ele se mantenha muito parecido também, numa principal de 50 megapixels com uma lente de abertura de f1.8, a gente tem uma ultra-wide de 8 e uma macro de 5, trazendo também uma frontal de 13. Só que aqui a gente já tem uma câmera que grava em 4K 30 FPS nas duas, tanto na frontal quanto na traseira. Cara, no quesito de foto, é uma câmera boa. Ela, na minha opinião, ainda traz um contraste um pouco elevado. É um ponto que precisa melhorar, mas, cara, pra vídeo, foi uma das melhores câmeras por esse preço que eu já testei. Ela tem uma saturação muito boa, um nível de desfoque que eu gostei muito, um nível de detalhamento muito bom. O autofoco ainda precisa melhorar, mas também é uma câmera de intermediário pra entrada. Mas, cara, realmente foi uma das melhores câmeras que eu já testei por essa faixa de preço. Aqui na minha iluminação eu consegui extrair um resultado simplesmente maravilhoso com ela. E na frontal também é uma câmera que eu gostei bastante. Inclusive é um pós-processamento que a Samsung, na minha opinião, poderia utilizar um pouco mais. Eu particularmente gostei bastante. Sem contar uma bateria de 5.000 mAh. Sim, tem o M35 que tem uma bateria de 6.000 mAh, só que eu recomendo menos ele porque ele tem uma construção pior, que no caso é em plástico, não tem proteção IP67. E o terceiro ponto principal, o preço dele está ridiculamente alto hoje em dia. Já caminhando um pouco mais, agora sim, o intermediário, aqui nós temos o nosso queridíssimo, o maravilhoso A56. Sim, embora eu goste muito do A55, a desgraçada da Samsung fez o favor de aumentar o preço dele e está ridiculamente alto, o que o torna mais interessante, no caso o A56. Até porque, querendo ou não, ele realmente tem diferenças em comparação do A55, diferente do A35 pro A36, que não mudou porra nenhuma. Haja vista que um dos pontos principais é a mudança no processador. Nesse caso, o A55 já vinha com um processador fenomenal, que era o Exynos 1480, já era um processador muito digno de potência, e é o que eu falei, pros no dia a dia, perfeito, maravilhoso. Mas a principal diferença que você iria sentir seria em testes em jogos, por exemplo, ou em uma tarefa mais pesada como edição de vídeo. Ele lida muito melhor com isso. Já no 1580, aqui no caso é a mesma coisa. Ele consegue entregar isso, só que com um pouco mais de eficiência e mais potência. Então em jogos ele já consegue rodar games mais pesados com uma melhor qualidade, uma melhor fluidez. Tarefas mais pesadas, como eu falei, com o próprio edição de vídeo, ele vai dar conta com mais tranquilidade. Além disso, já é um celular que vem com 8 GB de RAM, 128 ou 256 de armazenamento, sem poder expandir, né, dona Samsung? Além disso, ele vem com uma tela de 6.7 polegadas Super AMOLED também com 120 Hz. E um detalhe é que esse processador que é utilizado é o mesmo que é utilizado no S10 FE, que é o novo tablet da Samsung, e também é muito bom. E como eu falei, pra multitarefa rende muito bem, cara. Já no quesito de câmeras, cara, aqui realmente é um ponto que a linha A50 ela consegue ser muito boa. Agora, novamente, seja um conjunto de câmeras muito parecido. O A56, além dele conseguir trazer um autofoco mais inteligente, mais rápido, cara, o nível de desfoque de fundo também é superior, o nível de detalhamento que você consegue ter na câmera é superior. Pós-processamento, no quesito de saturação, na minha opinião, ficou meio que pau a pau. Só que o ponto principal de diferença que eu senti no contraste, por exemplo, na gravação, barba, cabelo, sei lá, vou mostrar um produto que é um pouco mais escuro, cara, ele consegue captar muito mais detalhe. Isso é uma diferença grotesca, principalmente em fotos eu percebi bastante isso. Além disso, as
fotos também, além do nível de desfoque um pouco superior, um detalhamento superior, a saturação e o contraste ficou muito mais equilibrado. E com relação ao preço dele, hoje em dia ele tá um pouquinho mais caro, na faixa aí dos seus 1.900 a 2.000 reais. E de topo de linha, aqui nós temos as melhores opções da Samsung, que acaba sendo o S24 Ultra e o S25. O S24 tá na sua média aí de seus 4 a 5 mil reais, enquanto o S25 fica na casa aí dos seus 7. Ambos trazem construção em titânio, ambos trazem 12 GB de RAM, indo até 1 TB de armazenamento. As memórias do S25 elas são mais rápidas, sem contar que os dois também trazem uma tela dinâmica AMOLED 2X com 120 Hz, o S25 6.9 e o S24 com 6.8 polegadas, as duas com a tela anti-reflexo, que é esse efeito aqui da Samsung que eu acho genial. E o ponto principal de diferença tá no processador, que aqui no caso o S24 ele vem com o Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, que como eu citei, é um processador maravilhoso. Ele bate uma média de 1.8 milhões de pontos no AnTuTu, enquanto o S25 ele vem com o Snapdragon 8 Elite. Realmente é um processador absurdamente potente, bate mais de 2.2 milhões de pontos no AnTuTu. É um processador extremamente rápido, é um processador que vai rodar tudo que você quiser. Sim, tem um excelente consumo de bateria, por mais que ele seja extremamente potente. Sim, mas o Snapdragon 8 Gen 3 também vai te entregar a mesma experiência. E sim, é uma diferença gritante entre os dois. A gente tá falando de 400 mil pontos de diferença, mas cara, a real, na prática, você não vai sentir esta diferença. O ponto principal de diferença entre eles são nas câmeras, que nem tem tanta diferença assim, até porque os dois vêm com o sensor principal de 200 megapixels, uma telefoto de 50 megapixels para um zoom de 5 vezes, uma outra telefoto de 10 megapixels para um zoom de 3 vezes. A única diferença entre elas é que uma vem com uma ultrawide de 12 megapixels, no caso do S24, e uma de 50 megapixels no S25. Sim, tem uma melhora no pós-processamento? Tem. Mas, cara, ainda assim, esse cara aqui entrega uma qualidade absurda. Sem contar que os dois já trazem o Galaxy AI, que convenhamos, é realmente muito bom. Sem contar também uma bateria de 5.000 mAh, que aqui sim você vai sentir uma diferença, que embora seja o mesmo tamanho, o S25 Ultra ele tem um consumo mais eficiente dessa bateria. Mas cara, em princípio, é o mesmo smartphone. E é por isso que eu falo que o S25 Ultra não vale a pena. A gente tá falando de 3.000 reais de diferença, 2.000 reais de diferença, para um celular que traz praticamente as mesmas coisas, a mesma experiência, com alguns leves diferenciais, e o que era realmente para mudar, como por exemplo, câmera frontal, a Samsung vai lá e não muda. Então é por isso que eu recomendo muito esse cara aqui e vou te falar, é um dos meus celulares favoritos e é um dos que eu mais recomendo pra você comprar dos topos de linha, de verdade, ele é muito bom. E um degrau a mais, a gente tem o novo S25 Edge, que seria naquela linha dos celulares ultra slim, ou seja, super fino. É um celular que hoje tá na faixa aí dos seus 7.000 reais, sim, 7.000 reais. Tem uma construção toda feita em metal, inclusive em titânio, só que não tem o menor sentido você comprar esse celular, cara. Ele vem com exatamente o Snapdragon 8 Elite, o mesmo do S25 Ultra, com a diferença que ele tem menos bateria, são 3.900 mAh, e você perde muito em câmera, já que ele não tem nenhuma telefoto, só trazendo uma principal e uma ultra wide, custando 7.000 reais. Acho que a Samsung tá se inspirando na época. Bom, mas novamente, links de todos os produtos vão estar aqui na descrição. Eu não acho que esse celular vale a pena, mas eu acho que é isso. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações pra não perder os próximos conteúdos. Lembrando, eu tenho outras redes sociais. E eu acho que é isso, eu fui por aqui, valeu e falou!